Você já parou para pensar em qual é a atmosfera espiritual da sua casa hoje? Quando você entra pela porta, sente paz ou sente peso? Há oração ecoando pelas paredes ou apenas silêncio espiritual? Com o passar do tempo, é comum que a rotina, o cansaço e as urgências do dia a dia vão sufocando aquilo que é mais precioso, o altar de oração. A sala, que já foi lugar de louvor, virou ponto de distração. O quarto, antes um refúgio de oração, se tornou apenas um lugar de descanso. E a mesa, que reunia a família para agradecer, muitas vezes está vazia de comunhão. Mas hoje, Deus quer reacender algo poderoso dentro do seu lar. A sua casa precisa voltar a ser um lugar de oração. Em Mateus capítulo 21 e verso 13, Jesus declarou: "A minha casa será chamada casa de oração." Embora ele estivesse falando do templo, o princípio se aplica a todo espaço que deseja acolher a presença de Deus. Um lar cristão não é definido apenas por uma cruz na parede ou uma Bíblia sobre a mesa, mas por corações que se voltam a Deus em oração sincera e constante. O Senhor deseja habitar aí com você e Ele entra onde é convidado. E a oração é esse convite. Fique comigo até o final deste vídeo, porque juntos vamos entender como transformar novamente o seu lar em um verdadeiro santuário da presença de Deus. Você já sentiu um perfume que te trouxe lembranças boas, que te fez respirar fundo e sentir paz? A oração tem esse efeito no mundo espiritual. No Salmo capítulo 141 e verso 2, o salmista clama: "Suba a minha oração como incenso diante de ti." O incenso, no contexto bíblico, era queimado no templo como símbolo da adoração e das súplicas que subiam até Deus. Era um aroma agradável, constante, que enchia o ambiente com reverência. Da mesma forma, quando oramos dentro de casa, liberamos uma fragrância invisível, mas poderosa. É como se o lar fosse impregnado com a presença de Deus. O ambiente muda, o clima espiritual muda, discussões cessam, angústias se dissipam e o coração encontra descanso. Mas essa atmosfera não se cria sozinha, ela é cultivada, e o ponto de partida é o quebrantamento. Em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, Deus nos dá um caminho claro. "Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus." Note como tudo começa com um passo: orar com humildade. O lar não muda com gritos, não muda com acusações, nem com controle, muda com oração. A restauração começa quando alguém decide, de joelhos, abrir o coração diante de Deus. Talvez você esteja esperando que o clima da sua casa mude, que os filhos melhorem, que o casamento se fortaleça, mas Deus está esperando que você volte a orar. Muitas vezes, as pessoas esperam que a oração seja uma solução imediata, como apertar um botão e ver o problema desaparecer. Mas Jesus nos ensinou algo essencial sobre o poder da constância. Em Lucas, capítulo 18 e verso 1, ele disse: "Importa orar sempre e nunca desfalecer." Orar sempre, não só quando tudo está ruim, não apenas no desespero, mas tornar a oração um estilo de vida dentro do lar. Famílias fortes espiritualmente não são aquelas que nunca passam por lutas, mas aquelas que aprenderam a permanecer em oração mesmo nas lutas. Lares saudáveis não são construídos com perfeição, mas com perseverança. O apóstolo Paulo reforça isso em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e verso 17. "Orai sem cessar." Isso não significa que devemos passar o dia inteiro de joelhos, mas sim manter uma consciência constante da presença de Deus. Incluir oração nas pequenas rotinas do lar, uma oração antes das refeições, um clamor antes de dormir, um louvor pela manhã. São gestos simples, mas que plantam raízes espirituais profundas. Quando a oração passa a fazer parte do cotidiano da família, ela molda os relacionamentos. Pais mais pacientes, filhos mais sensíveis à voz de Deus,
corações mais prontos para perdoar, consolar e amar. Você não precisa de um ambiente perfeito para começar, só precisa começar. E Deus fará crescer aquilo que você planta com fé. Existe um exemplo poderoso na Bíblia que nos mostra como uma casa inteira pode ser transformada por causa da oração de um único homem. Em Atos capítulo 10 e verso 2, lemos sobre Cornélio, homem piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Cornélio não era judeu, nem fazia parte do povo de Israel. Mas sua vida de oração constante, feita dentro de casa, chamou a atenção dos céus. Deus enviou um anjo diretamente a ele, com uma mensagem que mudaria sua história e abriria as portas da salvação para os gentios. Tudo começou com uma casa que orava. Quando oramos em casa, estamos na verdade levantando um altar. E onde há altar, há visitação divina. Foi assim com Cornélio. E pode ser assim com você. A oração familiar não é apenas uma prática religiosa. Ela é um portal para experiências sobrenaturais com Deus. Jesus mesmo afirmou em João capítulo 14, versos 13 e 14: E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E você percebe a autoridade dessas palavras? Orar no nome de Jesus dentro do lar é liberar o céu sobre a sua casa, é declarar: aqui Jesus é bem-vindo, aqui confiamos nas promessas, aqui o impossível ainda pode acontecer. É comum acharmos que, para sermos ouvidos por Deus, precisamos estar em um lugar especial, em silêncio absoluto, longe do caos da vida. Mas a Bíblia nos mostra o contrário. Deus ouve a oração feita dentro do lar, mesmo em meio ao cotidiano, mesmo entre panelas no fogo, brinquedos espalhados ou contas sobre a mesa. No Salmo capítulo 34 e verso 15 está escrito: Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Isso significa que não há lugar onde Deus não possa nos ouvir. Especialmente quando o clamor vem de um coração sincero. Mesmo que ele esteja orando em voz baixa enquanto cuida dos filhos, limpa a casa ou se arruma para o trabalho. A igreja primitiva entendeu isso muito bem. Em Atos, capítulo 2 e verso 42, lemos: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E sabe onde isso acontecia? Nas casas. Eles oravam em suas próprias casas, em família, entre amigos, e ali o Espírito Santo se manifestava. A oração dentro do lar é como um fio que conecta a sua realidade ao céu. Ela não precisa ser longa ou perfeita, mas precisa ser verdadeira. E quando feita com fé, move a mão de Deus. Talvez você tenha orado por sua casa, por sua família, e ainda não viu mudança. Mas lembre-se, a perseverança na oração sempre precede os milagres. Quantas vezes você já se sentiu perdido dentro da própria casa, cercado de paredes, mas sem direção, rodeado de pessoas, mas sentindo solidão? Às vezes, os maiores gritos por socorro não são feitos em voz alta, mas ecoam em silêncio nos pensamentos e no coração. E é nesse lugar que Deus quer agir. Em Jeremias, capítulo 33 e verso 3, o Senhor nos convida: Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clamar é mais do que falar, é abrir o coração com urgência e sinceridade. E Deus promete responder, dar direção, revelar caminhos que você ainda não enxergou. Dentro do lar, muitas decisões são tomadas diariamente, sobre os filhos, o casamento, as finanças, os relacionamentos. E sem oração, essas decisões podem ser guiadas pelo medo ou pela pressa. Mas quando oramos, abrimos espaço para que Deus governe cada escolha. Paulo escreveu em Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes,
As vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Essa paz que guarda o coração não vem de fora, vem de dentro. E ela nasce quando decidimos, dentro do nosso lar, transformar as preocupações em oração e as dúvidas em súplicas. A sua casa pode ser um lugar de decisões sábias e paz profunda, se for também um lugar de oração. Você já teve um cantinho onde se sentia mais seguro? Um lugar na casa onde parecia que o mundo lá fora não podia te alcançar? Na vida espiritual, esse lugar existe, e é onde a oração transforma o comum em sagrado. No Salmo capítulo 91 e verso 1 está escrito: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Esse esconderijo não é um lugar físico específico, mas pode ser criado em qualquer parte da casa onde se busca a presença de Deus em oração. Um quarto silencioso, à beira da cama, uma cadeira na sala. O que transforma esse lugar em refúgio é a presença do Altíssimo. Quando oramos dentro de casa, criamos esse lugar secreto, um ambiente onde as lágrimas são recolhidas, onde o medo se desfaz, onde o cansaço encontra descanso. E esse lugar passa a ser um ponto de encontro entre o céu e a terra. Mas isso exige uma decisão, separar tempo, criar o hábito, relembrar a alma que antes de buscar soluções fora, precisamos buscar direção dentro, no altar da oração. Em Romanos, capítulo 12, verso 12, Paulo nos exorta: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. É essa perseverança que transforma ambientes e corações. O refúgio que sua família precisa não está apenas em um novo endereço, em um novo emprego ou em dias mais calmos. Está em voltar ao lugar secreto, está em voltar à presença. Imagine viver cercado por pressões externas, ameaças, leis contrárias à fé, e ainda assim manter a constância em oração dentro de casa. Esse foi o exemplo de Daniel. Em Daniel capítulo 6 e verso 10, lemos: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa, e em cima, no seu quarto, com as janelas abertas para o lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Daniel não orava por obrigação, nem por tradição. Ele orava por fidelidade. Mesmo sob ameaça de morte, não abriu mão de buscar a Deus dentro do seu próprio lar. E o que aconteceu? Deus não apenas o livrou da cova dos leões, como também o exaltou diante de toda uma nação. Talvez você esteja enfrentando pressões na sua casa, críticas, frieza espiritual, desânimo, conflitos. Mas Deus está dizendo hoje: permaneça fiel na oração. O clima da sua casa pode mudar, a resistência pode cessar, a luz pode romper, se você decidir continuar de joelhos. A oração perseverante dentro do lar muda atmosferas. Ela expulsa a escuridão, quebra cadeias invisíveis, abre portas que estavam fechadas. Não importa o que esteja acontecendo ao redor, se você mantiver a janela da fé aberta, Deus continuará se manifestando aí, no seu lugar de oração. Assim como Daniel, não espere condições ideais. Ore apesar das dificuldades, e o céu se moverá. Às vezes, parece que a casa virou uma prisão. Ambiente pesado, conversas duras, corações trancados. Mas até as prisões mais sombrias podem ser abaladas pelo poder da oração. Em Atos capítulo 16, versos 25 e 26, lemos: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os demais presos os escutavam. De repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Paulo e Silas estavam em um ambiente de dor, perseguição e injustiça, mas escolheram orar. E o que a oração fez?
abalou os alicerces do cárcere. Portas se abriram, correntes caíram, não só para eles, mas para todos ao redor. Esse é o poder da oração dentro de ambientes aprisionados. Talvez você se sinta emocionalmente encarcerado. Talvez sua família esteja vivendo conflitos que parecem sem solução. Mas quando a oração sobe, a presença de Deus desce. E quando Deus entra, nada permanece do mesmo jeito. Não subestime o impacto da sua oração. Mesmo que seja feita com lágrimas, mesmo que seja em voz baixa, mesmo que seja num momento de exaustão, ela tem poder para abalar o que está oculto, abrir o que está trancado, restaurar o que foi quebrado. O que aconteceu com Paulo e Silas na prisão pode acontecer dentro da sua casa. Oração é semente. Milagres são a colheita. Depois de tudo que vimos até aqui, uma coisa fica clara. Deus deseja fazer da sua casa um lugar de encontro com Ele. Não importa como estão as coisas hoje. Se há silêncio espiritual, brigas constantes, indiferença ou frieza. Deus não está procurando perfeição. Ele está procurando disponibilidade. Talvez você se sinta pequeno, incapaz ou até mesmo culpado por ter deixado a oração de lado por tanto tempo. Mas em Isaías capítulo 60 e verso 22, há uma promessa que aquece o coração. O menor virá a ser 1000 e o mínimo uma nação poderosa. Eu, o Senhor, ao seu tempo, o farei prontamente. Deus transforma o pouco em muito. Um coração quebrantado pode restaurar uma família inteira. Uma oração simples pode gerar um mover eterno. A restauração da sua casa começa por você. Não espere que todos mudem para só então começar a orar. Seja você o primeiro a se ajoelhar, a pedir perdão, a clamar por paz. Deus honra quem se coloca na brecha. E quando essa decisão é tomada com sinceridade, os frutos aparecem. Mais amor entre os membros da família, mais sensibilidade à voz de Deus, menos contendas, mais presença. E um lar que antes era marcado pelo desgaste passa a ser lembrado como lugar de refúgio. Hoje, Deus está te chamando para reerguer o altar da oração dentro da sua casa. E quando o altar é restaurado, o fogo do céu volta a descer. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã eu me coloco diante de Ti com o coração aberto e sedento da Tua presença. Eu te agradeço por este novo dia, pelo dom da vida, por mais uma chance de recomeçar. Obrigado por cada detalhe que o Senhor tem cuidado, mesmo quando eu não percebo. Hoje eu quero entregar a minha casa em Tuas mãos. Cada cômodo, cada canto, cada pessoa que vive comigo. Que a Tua presença volte a encher este lar. Que a Tua paz invada os ambientes. Que o Teu Espírito Santo encontre liberdade para agir entre nós. Perdoa, Senhor, os momentos em que deixamos a oração de lado. Perdoa quando tentamos resolver tudo sozinhos. Quando o altar ficou em ruínas. Quando a correria da vida sufocou a comunhão contigo. Mas hoje eu me levanto como intercessora da minha família. Clamo pela Tua graça. Assim como está escrito em Mateus, capítulo 21 e verso 13, a minha casa será chamada casa de oração. Eu declaro isso sobre o meu lar. Que esta casa volte a ser um lugar de adoração, de clamor, de milagres e de direção. Senhor, visita meu casamento, meus filhos, minhas decisões, minhas finanças. Que toda prisão espiritual caia por terra agora. Que as correntes da frieza, da discórdia, da ansiedade e do medo sejam quebradas. Que o Teu Espírito transforme a atmosfera da minha casa. Assim como Paulo e Silas oraram e os alicerces da prisão foram abalados, eu oro para que os alicerces da minha casa também sejam movidos e que tudo que estiver fora do Teu propósito seja removido. Eu te convido, Jesus, a morar aqui comigo. Que este lar seja o Teu endereço. Que a oração volte a ser hábito, prazer, fonte de consolo e força. Eu creio na restauração. Eu creio na mudança. E eu declaro com fé, a minha casa pertence ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração falou com você,
Se essa palavra encontrou um eco no seu coração, escreva aqui nos comentários a frase: a minha casa será chamada casa de oração. Declare isso com fé, como profecia e compromisso, e envie este devocional para alguém que você ama. Alguém cuja casa também precisa ser visitada pela presença de Deus. Se você quer continuar crescendo espiritualmente conosco, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e acompanhe os próximos devocionais diários. Assista agora o próximo vídeo e continue essa jornada de fé, restauração e intimidade com Deus. Que a paz do Senhor reine sobre o seu lar, hoje e sempre. Amém.